Contagem de carboidratos com o Dr. Akuche. Você sabe por que vídeos e imagens se tornam populares na internet? Porque as pessoas gostam de ver, aprender e de compartilhar coisas. E com a alimentação, principalmente para quem tem diabetes, também pode ser assim. Vamos ver o porquê? Ter uma alimentação equilibrada é essencial para promover mais qualidade de vida à nossa rotina, esteja você em casa, no trabalho, na escola ou nas redes sociais. Por isso é tão importante compreender o que estamos consumindo a cada refeição, pois assim podemos controlar o nível de glicemia constantemente e que se altera com a ingestão de nutrientes. Por falar em nutrientes, você sabe de que forma as principais refeições do dia reagem no nosso organismo? Para pessoas com diabetes é essencial manter a atenção redobrada nos carboidratos, já que eles são os grandes responsáveis por fornecer energia e que, em grande maioria, se transformam em açúcar percorrendo o nosso corpo inteiro. E agora vamos aprender a importância de equilibrar os nutrientes. Quando há açúcar em excesso no sangue, temos a hiperglicemia. Como quando muitas pessoas tentam acessar um mesmo site, ele não consegue suportar e acaba saindo do ar. É preciso equilibrar o sistema para normalizar os acessos. Sintomas: 1. Elevado nível de açúcar na urina. 2. Aumento na frequência de micção. 3. Aumento de sede. Quando os níveis glicêmicos estão abaixo do recomendado, ocorre a hipoglicemia. Sintomas: 1. Tremores e suores. 2. Tontura e dor de cabeça. 3. Fome. 4. Cor da pele pálida. 5. Dificuldade em prestar atenção. 6. Formigamento ao redor da boca. Outros elementos, como eventos estressantes, podem contribuir para esses quadros. Mas vale lembrar que uma alimentação equilibrada e adequada é uma excelente maneira de garantir uma vida saudável. Vamos ler algumas dúvidas que vocês mandaram? Como cuidar devidamente da alimentação, então? A resposta é simples. A solução também. Basta fazer a contagem de carboidratos, CHO. O nome é refinado, mas não tem nada de complicado na execução. A contagem de carboidratos é uma terapia nutricional na qual se leva em conta os gramas de carboidratos consumidos nas refeições e lanches intermediários. Tudo isso para manter a glicemia em um nível estável. Afinal de contas, queremos evitar a hipoglicemia e a hiperglicemia. Lembram-se? Por que a contagem de carboidratos é fundamental no tratamento do diabetes? O objetivo é fazer com que a cada contagem a glicemia pós-prandial não ultrapasse um limite aceitável, aproximadamente 50 mg acima da glicemia pré-prandial, tendo em mente algumas noções básicas sobre alimentos e a sua relação com os níveis de glicemia. Vocês lembram o que é glicemia pré e pós-prandial? Vamos recordar? Glicemia pré-prandial é a determinação dos níveis de glicose no sangue antes da ingestão calórica, seja de líquidos ou de alimentos. Glicemia pós-prandial é a determinação dos níveis de glicose no sangue 1 ou 2 horas após a ingestão calórica, seja de líquidos ou de alimentos. Ao saber como contar carboidratos, nós temos mais variedade para escolher o que queremos comer, além de controlar a glicemia com mais precisão e permitir a adequação da terapia com insulina à alimentação realizada. Como identifico glicemia pré-prandial? É a determinação dos níveis de glicose no sangue antes da ingestão calórica, seja de líquidos ou de alimentos. Glicemia pós-prandial é a determinação dos níveis de glicose no sangue
1 ou 2 horas após a ingestão calórica, seja de líquidos ou de alimentos. Ao saber como contar carboidratos, nós temos mais variedade para escolher o que queremos comer, além de controlar a glicemia com mais precisão e permitir a adequação da terapia com insulina à alimentação realizada. Como identifico os carboidratos no dia a dia? A primeira forma é visual, pois os carboidratos estão presentes essencialmente nos seguintes grupos de alimentos: cereais, pães, grãos, feijão, grão de bico, etc., frutas, massas, arroz e biscoitos, leite e iogurte, frutas e sucos de fruta, mel, açúcar branco, doce. Caso você ainda esteja em dúvida se há carboidratos em determinados produtos, é possível checar a quantidade de carboidratos presentes na tabela de informação nutricional dos rótulos, ou ainda nas tabelas de composição dos alimentos. E não há vergonha alguma em utilizar balanças para pesar os alimentos, colheres e xícaras de medição, ou mesmo ter sempre em mãos tabelas ou aplicativos de contagem de carboidratos, aliados importantes para não abrir mão de refeições variadas e igualmente suculenta. E agora, vamos entender como realizar a contagem de carboidratos. Carboidratos são medidos em gramas, mas não confunda com as gramas do peso do alimento em si. Por exemplo, um pão francês com miolo pesa 50 gramas, mas possui 30 gramas de carboidratos. Refeição ou lanche, devemos considerar o valor total de carboidratos que iremos ingerir. Para adultos, regra geral. De maneira geral, parte-se do princípio que uma unidade de insulina rápida ou ultra rápida é necessária para cada 15 gramas de carboidratos ingeridos. Consulte sempre o seu médico responsável para calcular a sua dose individual. Para crianças, regra geral. Aqui, parte-se do princípio que uma unidade de insulina rápida ou ultra rápida é necessária para algo entre 20 e 30 gramas de carboidratos ingeridos. A quantidade de insulina é definida a partir do peso de cada um, seguindo o valor dessa tabela. Por exemplo, se a pessoa tem o peso aproximado entre 63 e 67 quilos, ela deve utilizar uma unidade de insulina rápida ou ultra rápida para cada 13 gramas de carboidratos ingeridos, de acordo com o peso. Peso do paciente para uma unidade de insulina para cada gramas de contagem de carboidratos. Nesta regra, divide-se 500 pela dose e ou total de insulina administrada nas últimas 24 horas. Portanto, se são utilizadas 40 unidades de insulina em um dia, por exemplo, divide-se por 500 esse valor. Faça com a calculadora conosco. 500 dividido por 40 dá 12. Logo, devemos utilizar uma unidade de insulina rápida ou ultra rápida para cada 12 gramas de carboidrato. Explicação sobre fator de sensibilidade à insulina. Regra 1800. 1800 dividido por 40, igual 45. Vamos fazer um exemplo prático? Indivíduo com 31 anos. Glicemia atual, 190 mg por decilitro. Meta glicêmica, 100 mg por decilitro. Fator de sensibilidade, 1:45. Relação insulina-carboidrato, 1:12. O exemplo é apenas ilustrativo com dados fictícios. A programação é individual e feita pelo médico responsável. O indivíduo no almoço vai comer um prato raso de macarrão com 32 gramas de carboidrato, 4 almôndegas que na preparação utiliza farinha que tem 16 gramas de carboidrato, água com gás que não tem carboidrato, então 0 gramas, salada de frutas, 20 gramas de carboidrato, totalizando 68 gramas de carboidrato nessa refeição. O cálculo que deve ser feito para bolos-refeição. São 68 gramas de carboidrato do total do almoço, que serão divididos por 12,
que é a relação insulina-carboidrato, que dá então 5,5 unidades de insulina de bolos refeição. Para o bolos correção, a minha glicemia atual deu 190. Eu diminuo de 100, que é a meta. O resultado é dividido por 45, que é o fator sensibilidade e que vai resultar em 2 unidades de bolos correção. O total de bolos a ser aplicado é 5,5 unidades de bolos refeição mais 2 unidades de bolos correção, totalizando 7,5 unidades de insulina. Um lembrete apenas. Essas regras servem como um ponto de partida geral, ao passo que o cálculo deve ser realizado com uma adequação individual conforme o tipo de terapia insulínica e as particularidades de cada um. Consulte sempre o seu médico responsável para calcular a sua dose individual. Para dar ainda mais conhecimento de causa ao que explicamos aqui, temos um divertido vídeo da linda Vivi, que já se vira sozinha para não perder os sabores de nenhum lanchinho ou refeição. Confira. Acabamos de chegar do balé, né, Vivi? É. E agora a gente vai tomar lanche. Então, vamos medir a glicemia para ver como é que tá. Esse já é o aparelho, o controle remoto da bomba, tá? Primeiro, enfia aqui. Liga sozinho, tá? Enfia. Vai ligar, ó. Pode deixar, Vivizinha. Ligou. Ele vai confirmar o número e tá pedindo agora a gotinha de sangue, certo? Vi, não precisa pôr muito, já tá pronta, Vivi, já tá pronta. Pronto, daí. Fura. Daí faz uma gotinha. Pega o aparelhinho. E pronto. Ai, que maravilha. 117. Agora ele abriu uma telinha. Então, ó, hora da refeição, nós vamos colocar pré-prandial, que é antes. Posso começar comendo mais? Pode comer, amor. Aí aqui embaixo tem os carboidratos. Então ela tem 100 ml de leite, aqui eu já coloquei. Esse lanchinho é o que eles dão lá no balé, não é o que eu normalmente dou, porque eu acho que ele tem muito açúcar e é totalmente desnecessário. Então esse daqui tem 26 gramas de carboidrato. Essa bolacha que eles dão lá tem 22. Quanto que é 26 mais 22? 26 mais 20, 40, mais 2, 48. 48. Mais 5 do leite. 48, 49, 50, 51, 52, 53. Não sei fazer conta. Então, nós vamos lá. Ó. Aqui é onde a gente vai colocar o carboidrato. 53. Foi isso? 53? Já até esqueci. 50, não. 60, não. 53. Certo? Ok. E aqui, saúde. Ela acabou de fazer balé, mas eu não vou colocar que ela fez exercício, não, porque eu acho que não precisa, tá? Então, a gente aperta aqui bolos. Bolos não é bolos. Tenho que aprender a falar certo. Bolos. Vamos lá. Aí, ele vai conectar com a bomba. Conectou. Então, eu tenho 2,7 unidades. É que, a minha câmera não... Para 53 gramas de carboidrato. Confirmar. Olha lá, 2,7. Vivi, me diz aí se a bomba vai tremer, tá bom? Então, vamos mandar o sinalzinho. Olha lá, e o número vai diminuindo conforme a insulina vai sendo liberada. Mãe, eu te amo. Também te amo, meu amor. Prontinho. Maravilha. Ih, gostosa! Todo mundo tomando seu lanche da tarde. Certo? Certíssimo. Beijinhos para todas. Beijinho, Duda. Viram como é fácil tornar a vida mais deliciosa, sabendo fazer a contagem de carboidratos? Nós gostamos de ver, aprender e compartilhar. Portanto, divida o que aprendeu.
Leve seu conhecimento adiante e aplique-o para calcular as suas próximas refeições. E, claro, ensine aos colegas e familiares. Caso tenham alguma dúvida ainda, revejam este treinamento e compartilhe conosco as suas experiências. Teremos o maior prazer em vê-las e saber que mais pessoas estarão garantindo muita qualidade de vida às suas rotinas. Até a próxima! Reveja o treinamento, compartilhe experiências, viva com qualidade de vida. Contagem de carboidratos com o Dr. Akuchev.